Olá internet, aqui é o Marcelo e este é um experimento da minha parte. Irei lançar este episódio do VTT News em vídeo no YouTube e em áudio como podcast normal na Terceira Terra. Minha intenção é tocar a bola pra frente com o Voz da Terceira Terra, que anda um pouco parado, e dar uma provada nessa moda que anda por aí, que é fazer vídeos. O VTT News é um formato que eu usei no passado, em que eu trago notícias do mundo dos hobby games, que é uma nomenclatura solta que inclui RPGs, board games, card games, miniature war games. Essa semana cobrirei algumas notícias que me chamaram a atenção lá no mês de janeiro. A Z-Man Games está aprontando uma nova edição de Pandemic. Pandemic é um jogo cooperativo em que os jogadores assumem vários papéis de profissionais de saúde e tentam impedir que várias epidemias se alastrem pelo globo. Um daqueles jogos em que o tabuleiro te odeia. Esta segunda edição de Pandemic terá arte por Chris Quillams, que ilustrou Clash of Cultures e Merchants and Marauders, além de dois novos personagens, o Quarantine Planner e o Quarantine Specialist. O suplemento On the Brink também receberá uma segunda edição e um guia para quem possui a primeira edição de On the Brink, mas quer usá-la com a segunda edição de Pandemic já está à venda. Além disso, uma outra expansão chamada In the Lab está planejada para mais tarde em 2013. Fiquem de olho então em Pandemic 2nd Edition pela Z-Man Games. Letters from Whitechapel receberá uma nova edição pela Fantasy Flight Games. Esse é um jogo de gato e rato que coloca um grupo de jogadores contra Jack o Estripador, controlado por um outro jogador. Pode lembrar um pouco Scotland Yard, mas só um pouquinho. Bom, Letters from Whitechapel havia sido lançado originalmente por Nexus Games em 2011, mas a empresa quebrou pouco tempo depois, então o jogo tinha se tornado meio que uma raridade. E a Fantasy Flight Games adquiriu a licença e prepara uma edição revisada do jogo para os próximos meses, recebendo o típico tratamento luxuoso que a Fantasy Flight faz com seus jogos, e terá o preço sugerido de $59,95. 5 Points, Gangs of New York, será o lançamento da Mayfair Games para maio. Apesar do nome, este é um jogo de controle de território com um tema político. Desenvolvido por Andreas Stadin, 5 Points, Gangs of New York coloca de 3 a 5 jogadores, um contra o outro, representando diferentes líderes de facções políticas, lutando pelo controle da cidade de Nova York em meados do século XIX. Tudo o que sabemos sobre esse jogo é que ele trará um tabuleiro feito de tiles representando os vários pontos-chave, áreas e construções da cidade, além de cubinhos de madeira para representar os seus minions, fichas para representar votos em eleições, influência e victory points. 5 Points, Gangs of New York, será lançado em maio pela Mayfair Games e terá o preço sugerido de $35. WizKids, conhecido por sua tecnologia HeroClix, planeja lançar em junho uma versão analógica do videogame BioShock Infinite. Ainda não há muita informação sobre o jogo, exceto que se passará na cidade flutuante de Columbia, o mesmo cenário do videogame, e os jogadores poderão controlar 14 personagens diferentes, incluindo o agente DeWitt, a paranormal Elizabeth e os Boys of Silence. O jogo provavelmente será um do formato regular da WizKids, que envolve miniaturas ricamente esculpidas em bases com a tecnologia Clix e jogando sobre um ou mais mapas. A WizKids planeja lançar uma caixa básica com 6 miniaturas, 2 mapas e fichas de poderes aliados, marcadores de objetos e terreno, além de dados. Além disso, uma caixa maior, chamada Gravity Feed, virá com 24 peças. A Palladium anunciou um novo material para Robotech RPG Tactics Defense of Macross Island. Com esse título enorme, o jogo que havia sido originalmente prometido para 2010, obviamente inspirado nos animes e mangás da série Macross, conhecida aqui no Brasil como Robotech, terá uma caixa de luxo contendo livro de regras e dezenas de miniaturas na escala 1:285. Outros 2 lançamentos, cobrindo os UEEF Marines, também estão prometidos, além dessa caixa básica, para a segunda metade de 2013. Essa próxima notícia todo mundo talvez já esteja sabendo, mas eu irei noticiar assim mesmo. A Wizards of the Coast não só voltou a vender PDFs dos livros de Dungeons and Dragons, como também soltou e pretende continuar soltando versões escaneadas em PDF de vários dos mais antigos e clássicos livros, suplementos e aventuras das antigas versões do jogo. O sucesso, logo no lançamento, foi tão grande que o site D&D Classics caiu de tantos acessos nas primeiras horas. Além do site oficial, esses PDFs podem ser encontrados no site drivethrurpg.com. Se você comprou algum PDF de Dungeons & Dragons lá no começo da 4ª edição, quando a Wizards ainda os vendia, dá uma olhada na sua conta no DriveThruRPG e que eles provavelmente vão estar por lá. Minha sugestão é baixar uma cópia de Keep on the Shadowfell, que está de graça.
A última notícia deste episódio, fechando as notícias do mês de janeiro, é o anúncio do livro básico de Star Wars, Edge of the Empire, pela Fantasy Flight Games. Esse jogo havia recebido um Starter Set no ano passado e terá o seu primeiro livro completo lançado em abril, com preço sugerido de $59,95. Isso mesmo, $60 por um livro de RPG. O feliz comprador receberá uma edição luxuosa, capa dura e com cada uma de suas 448 páginas, ricamente ilustradas e totalmente coloridas. Esse monstro de livro contém, em tese, tudo que GMs e jogadores precisam para jogar nessa mais recente das iterações do universo de Star Wars no RPG. O que eu tenho ouvido sobre as regras desse jogo é que ele foi inspirado em elementos que deixaram a franquia Warhammer Fantasy famosa e requer o uso de dados personalizados que, é claro, a Fantasy Flight ficará feliz em vender para você num pacote de 14 dados com o preço sugerido de $14,95. Além do livro de regras e o conjunto de dados, também teremos o lançamento do Kit do GM, uma caixa com folhetos explicativos e ajuda para o Game Master, além de outra aventura pronta para complementar a aventura que vem no Core Rulebook. Ainda não temos uma data para o lançamento desse kit, mas o preço sugerido será de $19,95. E com essas notícias eu fico por aqui. Semana que vem eu trago as notícias que me chamaram a atenção das 2 primeiras semanas de fevereiro do mundo dos jogos analógicos. Minha principal fonte de notícias para este episódio foi o site icv2.com. Todas as notícias contêm links nas show notes deste episódio lá em terceiraterra.com. Deixem seus comentários, críticas, sugestões e correções aqui no YouTube, em nossa página do Facebook ou nos fóruns da Terceira Terra. Até semana que vem e bom jogo!